Boa tarde a todos. Primeiro, uma satisfação recebê-los aqui. Algumas desculpas, o espaço não muito grande. Nós primeiro reservamos o Salão Nobre, mas havia um evento já agendado para o Salão Nobre, e aí nós ficamos por aqui mesmo, mas acredito que deu para acomodar a todos. Quem não tiver ainda acomodado, nós temos mais cadeiras também aqui na frente, podem ficar à vontade. Essa comissão especial de estudos, ela foi constituída após a movimentação por parte de moradores que estavam indignados com o empreendimento. Nós, enquanto parlamentares, nós recebemos as demandas e resolvemos, por bem, constituir uma comissão que ela tem o objetivo de estudar o tema, de se aprofundar com as opiniões dos moradores e também tecnicamente. Para tanto, nós estamos tendo uma preocupação de ouvir a todos os interessados. Ouvimos já numa primeira audiência pública os moradores, já tivemos uma outra reunião técnica também de solicitação de documentos. Agora vamos ouvir o pessoal da prefeitura também, os servidores municipais que são os responsáveis pelas autorizações da obra. Então hoje é uma sessão destinada a ouvir os servidores municipais. Vamos ouvir também, nós temos aqui o advogado, doutor Maurício, que é advogado do proprietário da área, é isso? Isso. E ele está solicitando que a comissão também ouça o proprietário, ouça o empreendedor, e claro, a comissão vai ouvir a todos, então nós vamos designar também uma nova audiência para que possamos ouvir também o proprietário e designar já o mais rápido possível. Creio eu que o assunto já tem que avançar de forma mais efetiva e já para relatório. Então, assim que nós ouvirmos a todos, nós vamos já partir para o relatório. O relatório final da comissão será com base nos depoimentos, com base nos documentos técnicos juntados, e nós enviaremos às autoridades competentes, no caso o Ministério Público, também aos órgãos da Prefeitura, pedindo algumas providências, e aí dando o encaminhamento final dos estudos que a Câmara tem para contribuir nesse processo todo. Ressaltar que a Comissão Especial de Estudos ela tem um caráter de contribuição, de análise técnica e de oficializar também alguns temas que as pessoas estão com as suas demandas, não é? Tanto dos bairros, da população, como também dos demais envolvidos nesse processo todo. Nós estamos aqui então com os representantes da Prefeitura, da Secretaria de Planejamento. Eu peço então a quem for bater um papo conosco que possa vir aqui à frente, por favor. As duas servidoras que virão, não é o nome, por favor, é? Simone. A Simone Malargo. Tá, de qual departamento? É Divisão de Uso do Solo. Divisão de Uso do Solo. Por favor, pode vir aqui, por favor. E temos também uma outra pessoa que vai vir aqui também. Valério Dias, por favor, Valério, vem aqui. Valério Dias também vai falar pela Secretaria. Outros servidores também da Secretaria estão presentes para auxiliar os nossos convidados. Primeiro, agradecer aos senhores pela presença, viu? Muito obrigado, prontamente atenderam o convite da Câmara Municipal. E é muito importante essa relação de contribuição, uma relação entre a Câmara e o Executivo. Muito obrigado aos senhores pela presença. Já abro a palavra para a vereadora Glaucia Berenice para fazer as suas considerações iniciais. Boa tarde a todos, a todas. Eu só vou dar boas-vindas e já passar para o início dos trabalhos. Acho que é muito mais importante ouvir os técnicos, ouvir as demandas e dar encaminhamento aos trabalhos. Obrigada. Eu tenho aqui algumas matérias sobre a lei do uso e ocupação do solo que chegaram a essa presidência. Eu peço ao Dr. Ney também que depois faça a juntada, deixar com ele. Temos aqui um ofício do nobre vereador Maurício Gasparini, que diz que, em face a compromissos previamente agendados, não poderei
estar presente, mas me faço representar pelo meu assessor parlamentar, o senhor Rudinei Rossi, que está aqui representando o vereador Maurício Gasparini. Também passo aqui a assessoria técnica. Existe mais algum vereador representado aqui agora? Vereador Beto Canguçu. Vereador Beto Canguçu, representado pela assessora? Carmen. Pela Carmen. Vereador Maurílio Romano, representado pelo André. E só, não é? Só. Bom, a dinâmica eu vou estabelecer da seguinte forma. Na verdade, nós vamos deixar bem aberto aos debates, aos questionamentos. Nós temos aqui tanto os moradores que estão com a sua reivindicação. Nós temos aqui também um representante do proprietário, do aquele que está fazendo o loteamento. Então eu vou abrir primeiro, abrindo a palavra ao pessoal do planejamento, para que eles façam uma exposição inicial também do que levou, do que motivou a autorização para aquele empreendimento, os dados técnicos que os senhores têm, as informações que os senhores podem passar a essa comissão. Eu apenas peço para que falem no microfone, porque tudo está sendo registrado agora ao vivo, com a transmissão já pela TV Câmara, e tudo vai constar em ato também. Então a palavra é com os senhores, como os senhores bem entender, para fazer as exposições iniciais. Boa tarde a todos. Eu sou Simone, da Divisão de Uso do Solo, da Secretaria de Planejamento. Simone, não é? Simone, exatamente. Simone do quê? Simone Malardo. Malardo. Sou funcionária efetiva da Divisão de Uso do Solo já há 23 anos na Prefeitura Municipal. Então, já anteriormente, em outra audiência pública, nós já explanamos a legislação de uso do solo, né? Mas acho interessante fazê-lo novamente, porque talvez as pessoas não sejam as mesmas que estavam naquela data. Então, Ribeirão Preto tem um plano diretor, né? Aprovado através da Lei Complementar 501 de 1995, a primeira legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo, após a vigência do plano diretor, foi a Lei Complementar 2157 de 2007. E essa lei foi alterada depois pela Lei Complementar 2505. Esse empreendimento, né, localizado próximo ao Jardim Recreio, ele foi aprovado sob a égide da Lei Complementar 2505, né? Hoje a lei foi declarada de inconstitucionalidade, mas em função dos efeitos modulatórios do acórdão, todos os atos praticados pela Prefeitura Municipal até aquela data são válidos. Então, Posso apenas contribuindo? por favor. Claro, apenas já para o interagindo, para que a gente possa entender mais um pouquinho. O projeto, quando se iniciou o pedido na Prefeitura, foi antes ou foi depois desse julgamento? Antes. Não, Foi antes. Tanto o protocolo quanto o final dele. A aprovação final também foi antes do Para vocês terem uma julgamento. ideia, a lei foi declarada em 19/10/2014. E, se não me engano, o projeto foi aprovado em maio de 2014. Estava dentro do prazo que a lei estava em vigência. Pois bem, pode continuar. Então, hoje, a lei vigente é a 2157 de 2007, a primeira legislação de parcelamento após a aprovação do plano diretor. Mas isso não muda em nada o zoneamento daquela região. Tanto a 2505 como a 2157 enquadram aquele empreendimento numa zona de uso misto. Chamamos de área de uso misto 2. Nessa área, nós, por ser misto, podemos ter comércios e residências. E como ela também está enquadrada dentro de uma zona de urbanização preferencial, neste local são permitidos edifícios verticalizados. Então, o Jardim Recreio é um loteamento antigo, né? E nós temos toda a aprovação dele, né? Caso algumas pessoas queiram pesquisar. E ele finaliza, ele não engloba
esta área, né? O que pode muitas vezes causar uma certa dúvida é que na planta de aprovação do empreendimento é colocado a gleba-mãe, a gleba-mãe que originou o loteamento Jardim Recreio. Então, é delimitado a gleba-mãe e, na sequência, é delimitado a área loteada. Então, esse empreendimento, ele não está no rol dos lotes do Jardim Recreio. Acho que quanto ao uso do solo, era essa a minha contribuição. Por favor. Eu vou abrir a palavra para todos, poderão fazer questionamentos, tá? Apenas para a gente poder avançar ouvindo o Valério, depois todos poderão fazer questionamentos, a prefeitura também. Pode ser não, até porque vocês terão que usar o microfone, não pode fazer daí, tem que fazer oficialmente para constar em ata. Porque senão não vai constar em ata, então tudo que vocês falarem não vai ter valor nenhum, tá? Mas terão todos a oportunidade no microfone questionar a prefeitura. Apenas uma questão, doutora. A senhora disse que imagina, apenas o local ali não... Sim, ele está externo. Mas ele faz parte então de qual loteamento? Não, ele não faz parte de loteamento. Ele foi destacado da gleba e isso acontece muito na cidade. Né? Acontece muito na cidade. Então, todas as áreas que sofreram processo de parcelamento, o que é isso? É uma gleba onde você traça o sistema viário, onde você estabelece o zoneamento para aquele local. Então, todo este processo chamamos de loteamento, de bairros. Muitas vezes as vias são abertas e as glebas são parceladas. No passado isso era muito feito sem, muitas vezes, reserva de área, o que já não acontece hoje, né? Então, essa área destacada, esse terreno destacado, não pertence a nenhum loteamento, ele pertence à cidade. Por isso, ele é englobado no zoneamento geral. É por isso que a cidade tem o zoneamento geral. Porque senão, estava tudo tranquilo, todo o uso do solo estava previsto dentro dos loteamentos. Então, não haveria necessidade de ter uma lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. Essa lei existe para esses terrenos que não estão submetidos a memoriais descritivos registrados em cartório. Valério, por favor. Boa tarde. Apenas antes, Valério, os senhores que já estão surgindo dúvidas, já vão marcando, por favor, que quando nós abrirmos, os senhores poderão fazer os questionamentos que entender por bem. Pois não. Boa tarde a todos, eu sou Valério Dias, diretor do Departamento de Análise de Projetos do Planejamento. Como a Simone comentou, é uma área que não está situada dentro das linhas que finalizam as extremidades do Jardim Recreio. Isso já foi explanado várias vezes aqui na Câmara, no Ministério Público. Nós levamos todas as condicionantes para qualquer tipo de aprovação. Não é vontade nossa aprovar nada irregular. Pelo contrário, a gente busca sempre todos os caminhos. Quando há indícios de que possa vir a surgir problemas, como no caso esse e outros tantos que várias vezes eu já fui ao Ministério Público, só para que vocês tenham uma noção. Eu estou aprovando a 1 quadra da minha casa uma clínica de recuperação de drogados, onde tem mais de 70 garotos de todos os modelos. Infelizmente, não sou eu que inventei a lei. Ela existe e tem que ser cumprida. Da mesma forma que, no caso, o Jardim Recreio, eu também, se fosse morador, teria essa disposição de brigar por um prédio que vai surgir na frente, como minha amiga falou aqui, vai verticalizar o prédio todo. Não vai verticalizar o Jardim Recreio. Esta área específica, ela está fora do que é, o que a Simone comentou, a vontade do loteador. Quando determinou ali estritamente residencial, nas características de residências no máximo de 2 pavimentos, enfim, tem uma série de restrições ao loteamento. Infelizmente, essa área está fora dele
portanto, seguindo a legislação municipal, que o meu departamento fez questão de pôr todas as possíveis situações como essa que está sendo gerada agora, para a gente suprir de antemão situações como essa. Então, foi aprovado dentro dos recuos, com área verde, foram retiradas algumas árvores de lá, isso já foi discutido, para cada uma muda se plantou 20, no caso de duas específicas se plantou 100. Então, a questão de meio ambiente foi tratada com a Secretaria do Meio Ambiente e, posteriormente, chegou para o meu setor fazer a aprovação. Bom, vamos lá. Agora eu vou... Pois não, vereadora Glaucia, pois não. Pergunta aí a gente passa para... Eu fiz um requerimento questionando o Instituto de Impacto de Vizinhança, principalmente com relação ao trânsito, o impacto no trânsito. E esse requerimento do dia 27 de maio de 2014. A resposta que o Newton Bonacama enviou ao gabinete, até eu pedi para que se juntasse à comissão especial, é que não foi feito o estudo de impacto de vizinhança. A resposta foi: de acordo com o parecer emitido pela Comissão de Controle Urbanístico, as folhas 78, verso do processo, entende, que, em conformidade com o artigo 35 da Lei de 2505/12, entende que o empreendimento fica dispensado da apresentação do estudo de impacto de vizinhança. E como não foi feito o estudo de impacto de vizinhança, não foram indicadas obras de entorno da edificação. Agora, considerando que a Lei 2505 ela foi considerada inconstitucional, não seria importante, nós entendemos que é importante o estudo de impacto de vizinhança, principalmente o RIT, que é o controle de trânsito, relatório de impacto do trânsito. Não seria importante agora o planejamento pedir e executar tanto o estudo de impacto de vizinhança como o RIT? Vocês estão pensando nisso? Não, nós não estamos pensando nisso. A Lei 2505, no artigo 35, ela tem critérios muito mais rígidos para se eleger um empreendimento passível de EIVE do que a Lei 2157. A Lei 2505, apesar dos problemas que ocorreram com ela é uma evolução da 2157. Então, nós, técnicos, nós só podemos aplicar a lei. Não haveria motivo não haveria motivo de pensar no EIVE agora baseado na 2157, porque os critérios dela são muito mais amplos. Bom, a senhora disse que os critérios dessa lei que a senhora citou, eles são mais avançados. Então, são mais avançados. Houve algum estudo para saber se de fato teria algum problema? O estudo que a lei seria menos avançada, a senhora disse? Quando da aprovação do empreendimento, porque antes de se aprovar este empreendimento, o projeto foi à Comissão de Controle Urbanístico. E a Comissão de Controle Urbanístico tentou enquadrá-lo dentro do artigo 35, porque nós não podemos pedir estudo de impacto de vizinhança pela cabeça, nós temos que nos basear pela legislação. E a Comissão de Controle Urbanístico decidiu que não haveria necessidade, principalmente porque ela está numa marginal de via expressa. Bom, vamos lá. Agora vamos fazer a dinâmica de abrir as perguntas. Cadê a via expressa? Cadê a via expressa? Essa pergunta. Tá, pessoal, vamos estabelecer uma ordem para que todos os questionamentos constem em ata, porque só vai ter valor jurídico se constar em ata e se for aqui pelos microfones. Então, ela fez o primeiro questionamento. Por favor, vem aqui até a frente fazer o seu questionamento, até porque os senhores terão conhecimentos técnicos muito mais apurados do que o nosso aqui, enquanto vereadores. Eu peço apenas para que fale o nome completo, tá? E o bairro de onde mora. Meu nome é Maria Bernadette Rocha Simão, eu sou moradora do Jardim Recreio. Pois não. E eu gostaria imenso de saber qual é o interesse da Prefeitura em aprovar uma obra onde não se faz impacto de vizinhança, sendo que a vizinhança está em peso aqui, estamos todos há muito tempo trabalhando para isso,
E vocês fazem questão de dizer que não vão fazer porque não tem por que fazer. Tem por que fazer, sim, a gente sabe disso e nós estamos aqui para saber por quê, qual é o interesse da prefeitura em aprovar uma coisa dessa aí que está, sim, fazendo uma confusão em nossas vidas. A senhora não está lá não é via expressa nenhuma, lá é a única entrada do nosso bairro. São vários moradores sendo imensamente atingidos por essa construção. Então, eu gostaria de saber qual é o interesse da prefeitura. Por favor. Só um minutinho, pessoal. Eu vou pedir o seguinte, eu vou pedir o silêncio durante a reunião. Todos poderão falar. Eu apenas gostaria que não fosse atrapalhado o raciocínio, nem de quem está fazendo a pergunta, nem de quem vai responder. Então, que não haja conversa paralela, por favor. Quem quiser fazer questionamento vai ter o direito de vir aqui falar no microfone. Com a resposta, Simone, por favor. A prefeitura ela não tem interesse. A prefeitura atende a legislação. Nós, técnicos, atendemos a legislação. E, desculpa, mas é uma pena que o interesse de vocês tenha nascido somente agora. Porque vocês foram convocados para as audiências públicas do plano diretor. Desculpa, da lei de Nós estamos trabalhando parcelamento. nisso há muito tempo, a A senhora lei sabe. de parcelamento. Não. Ah, sim. Eu já disse isso da outra vez e vou repetir. Nós temos provas que vocês foram convocados para as audiências públicas todas da lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, tanto a 2157 quanto a 2505. Ninguém compareceu. E eu já disse da outra vez e digo novamente. Eu queria muito que Quando vocês foram as tivessem. discussões, Simone? Foi muito As discussões 2010, 2011. Não havia risco de verticalização Não havia para risco, nós né? naquele momento. Exatamente. Gente, pois é, Pra por uma isso lei que eu não geral. aceito, Pra uma por lei isso que eu geral. não aceito a acusação de que há um interesse da administração pública. Não aceito, porque eu lutei muitas vezes por vocês. Porque Se ela vocês foi não uma imaginam. pergunta, não foi uma acusação. Exatamente. Desculpa, Vamos então, lá, vamos no desculpa, próximo. Então, Você... eu entendi dessa maneira, mas quando alguém diz para um funcionário público que ele tem interesse, é porque ele está fugindo do Não, interesse quando alguém público pergunta, para quando alguém atender um interesse pergunta, particular. Ok, já está respondido. Você vai falar também. Primeiro, doutor Fabrício, não é? Doutor Fabrício, depois o senhor, qual é o seu nome? João. João, depois o João. Por favor, pode vir à frente, nome completo e bairro. Posso só completar? Pois não, senhor, pois não. Gente. Apenas dizer, todos poderão falar quanto quiser, apenas eu quero estabelecer rito, tá? Estabelecer Desculpa uma... se está criando um clima, mas logo nós vamos ter outras legislações para discutir e eu fico muito contente, Já vai ter uma sinceramente, eu fico muito contente que a população desperte para todas essas questões, porque não é só estar em berço esplêndido dentro do seu bairro. Ok, Simone, por favor, não é o caso. Vamos manter a questão técnica, por favor. Não, eu creio, Simone, que nós não temos, e aí como presidente da comissão, eu creio que nós não temos que colocar obrigações que as pessoas têm que seguir. A senhora respondeu, acho que foi já que não houve interesse. Não, mas eu só queria dizer que eu acho ótimo, porque nós vamos ter outras legislações, e esse movimento só engrandece a legislação de parcelamento. Vamos avançar. Doutor Fabrício, pois não, nome completo e bairro, por favor. Meu nome é Fabrício Martins Pereira, eu sou advogado neste caso específico da Sajar. Antes de mais nada, eu gostaria de comunicar para os que aqui não sabem ainda. O pessoal estava falando aqui do lado não estava dando para ouvir. Antes de Doutor mais Fabrício nada, é advogado da Sajar. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar registrado aqui para os que não sabem, eu não sei nem se a comissão sabe, que o Ministério Público de Ribeirão Preto já ingressou com uma ação civil pública pedindo a paralisação desta obra. Então, eu penso assim, a questão jurídica dela, o Ministério Público já entendeu que ela é uma obra irregular e ilegal, tanto que já ajuizou a ação. Okay. A Sajar é assistente admitida pelo juízo neste processo
e nós aguardamos uma posição do Tribunal de Justiça a respeito da paralisação dessa obra. Então, discutir a questão jurídica a respeito, veja bem, a comissão mesmo disse que, ao final, com o relatório concluído, encaminharia ao Ministério Público. Na verdade, o Ministério Público ele já chegou à sua conclusão. O Ministério Público de Ribeirão Preto já chegou à conclusão de que esta obra é ilegal e irregular. E por qual razão? Primeiramente, foi dito aqui pelos nobres técnicos, não temos interesse nenhum de contestar questões técnicas, mas o que a gente tem é a leitura desta tal citada vontade do loteador. O senhor Cândido de Souza Pereira Lima, ele estabeleceu que o bairro, ou melhor dizendo, o loteamento, ele se inicia sobre o córrego, na estrada estadual Ribeirão Preto Sertãozinho, sobre o córrego Laureano. Muito bem. Como foi dito aqui pelos técnicos, houve até um problema ambiental por intervenção em APP, e houve um TAC firmado com a Prefeitura desde o início desse empreendimento por conta de supressão de recursos naturais, árvores, indevidamente na APP. A APP, para quem não sabe, é a área de preservação permanente, justamente por estar à margem de um rio, um córrego, e é esse córrego Laureano. Muito bem, se o córrego é a divisão do loteamento, como é que pode esse empreendimento, que está justamente ali próximo à mata ciliar, não fazer parte deste loteamento? É exatamente essa a conclusão que o promotor de justiça chegou, por isso é que ele ajuizou a ação civil pública. Então nós entendemos, com todo respeito, data vendo o entendimento dos técnicos, que este empreendimento sim faz parte do loteamento. Ainda que não fizesse, a legislação municipal estabelece que os empreendimentos lindeiros aos loteamentos, eles devem obedecer à legislação do loteamento, ainda que ele não esteja dentro. Então, se nós não estivermos dentro, se este empreendimento não estiver exatamente dentro do loteamento, ele faz parte, se ele não fizer parte, se ele não estiver dentro, ele é lindeiro. Então, tanto lindeiro, fazendo parte, óbvio, lindeiro, ele deveria obedecer essa legislação da SAGAR, do loteamento do Jardim Recreio. Infelizmente, a gente não vive num país desenvolvido o suficiente. Se nós vivêssemos nos Estados Unidos, na Alemanha, num país desenvolvido, evidentemente que o county ou organismo semelhante teria que ser ouvido e seria impedido uma obra dessa, porque não tem absolutamente nada a ver, não guarda nenhuma característica com o bairro. Então, infelizmente, a gente faz o que é possível. Entendo até a dificuldade dos técnicos da Prefeitura quando vão aprovar ou não um projeto dessa natureza. A dificuldade é muito grande lutar com as armas que tem. Agora, as armas que tem aqui que não podem ser relevadas, e não é simplesmente a minha opinião jurídica. Eu não cometeria uma deselegância dessa de simplesmente vir aqui dar um parecer, sendo que inclusive temos colegas aqui com a opinião divergente. Eu apenas estou relatando que nós constatamos aqui que o empreendimento está dentro do loteamento pela escritura do loteador. Se ainda que houvesse divergência nesse entendimento, ela seria lindeira, e a legislação municipal estabelece, finalizando a minha fala, lindeira tem que se ater às regras do loteamento próximo, ok? Então, assim, sinceramente, nós esperamos que o Poder Judiciário julgue sim procedente a ação civil pública do Ministério Público, que nós traremos na íntegra para dentro dos autos, agora que eu verifico que nos autos da comissão não faz parte ainda, e vamos sim torcer muito para que seja feita justiça e o Poder Judiciário acate o pedido do Ministério Público, porque a obra é irregular. Obrigado. Bem, pode, claro. Apenas dizer, doutor Fabrício, que após a finalização dos nossos trabalhos da Câmara, nós também enviaremos ao Ministério Público, porque pode auxiliar depois no deslinde até mesmo da ação que já está em curso, né? Pois não, pois não. Eu quero só dizer... Antes, Simone, anunciar e pedir para que o vereador Bertins Candiuzzi venha até aqui, ou o senhor como preferir, o senhor que sabe, vereador Bertins Candiuzzi, que também é membro da comissão. Vereador Bertinho, que é o mais jovem, tem que estar aqui conosco. Bertinho, vamos lá. Simone, por favor. Bom, quando o proprietário de uma gleba
resolve fazer um loteamento e coloca nele o seu memorial descritivo, ele não pode atingir aos lotes que não são dele. Isso seria fazer com que o interesse particular prevalecesse sobre o interesse público. Então, não, a questão do entorno não existe. Ok. Pois não. João, por favor. No microfone, o nome completo, o bairro, tá? E se representa alguma entidade, alguma instituição. Meu nome é João Gilberto, sou pesquisador da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito. E no ano passado, durante o curso de Direito Urbanístico, eu e mais alguns outros colegas estudamos justamente esse caso para realizar uma pesquisa. E, na realidade, nós verificamos irregularidades. Ô, João, você depois poderia mandar para a gente essa pesquisa? Posso. Para a gente colocar nos claro. áudios também? Claro. Obrigado, viu? Nós constatamos algumas irregularidades, tanto na aplicação da Lei 2505, com a dispensa do EIV, que foi indevida, tanto que no parecer ao qual eu tive acesso, a secretaria, o órgão responsável, ele simplesmente copia e cola o artigo 35, e aí em cada um dos incisos ele coloca abre parênteses, não se aplica, fecha parênteses, e não explica o porquê exatamente não se aplica, não é? Mas na realidade, o inciso 6º do parágrafo 1º do artigo 35 fala que é necessária a realização do estudo de impacto de vizinhança para edificações com densidade populacional líquida igual ou superior a 500 habitantes por hectare, o que é, evidentemente, enquadrável neste empreendimento. Como se não bastasse, o inciso 7º diz que ainda será necessária a realização do estudo de impacto de vizinhança em outras edificações que, por suas características, exigem uma análise especial no tocante à ocupação do solo, densidade populacional, emissão de ruídos, odores ou outros fatores que possam alterar ou influenciar as áreas de entorno. Bom, com isso, inclusive, se entrou com uma ação popular contra a aprovação do alvará de construção emitido pela Prefeitura de Ribeirão Preto. Quem que é o autor da ação popular, João? São alguns moradores do Jardim. Moradores ingressaram? Também com a ação popular. Tá. Tentando anular, visando a anulação do alvará de construção. Bom, fora isso, nós não precisamos invocar aqui a vontade do particular que loteou o Jardim Recreio, não é? A Lei Ordinária Municipal 3008, ela pega todas as restrições do plano de loteamento e aplica como se lei fosse, independentemente daquilo que o loteador quis, os legisladores quiseram. E se isso ainda não for suficiente, a própria Lei 6766, no artigo 67, dispõe que aquilo que o loteador determina no plano de loteamento deve ser seguido, inclusive, pela própria legislação. Se a legislação quisesse trazer restrições menos abrangentes para o loteamento, não poderia. E isso o próprio STJ já decidiu, num caso, inclusive, em que foi determinada a demolição de um prédio. Nesse mesmo contexto, um caso absolutamente muito semelhante. Então, eu não entendo, sinceramente, nem o parecer que fala que simplesmente não se aplica, não sei de onde eles tiraram que não se aplicam os incisos. Também não entendo que seja uma lei mais avançada e uma lei menos avançada, não é? Eu entendo só que existam leis posteriores e leis anteriores, e mesmo que se entendesse que a lei 2505 é mais avançada do que a lei que atualmente está vigente, em virtude de ser do juiz ter constatado a inconstitucionalidade da 2505, ainda na lei anterior seria necessário o estudo de impacto de vizinhança, porque ele traz critérios mais genéricos, e por critérios mais genéricos, a necessidade de estudo de impacto de vizinhança se torna maior do que por critérios mais restritos. A ideia da lei é justamente fazer o estudo de impacto de vizinhança mais vezes, e não menos vezes, para saber aquilo que altera no tecido urbano
a obra que se pretende realizar. Então, a dispensa de EIV foi absolutamente irregular. A alegação de que não está no Jardim Recreio por si só, tanto olhando para o plano de loteamento, quanto para o próprio material publicitário do empreendimento, é absolutamente indevido. O material publicitário do empreendimento diz uma nova visão no Jardim Recreio. Não é do Jardim Recreio, até porque seria estranho, não é um empreendimento de 25 andares que pretende olhar para o Jardim Recreio. Para que se faria um empreendimento assim? Mas não, ele coloca no Jardim Recreio. Por quê? Porque isso aumenta o valor do empreendimento, o Jardim Recreio é conhecido como um bom lugar para se habitar, é conhecido como um bom lugar tanto de temperatura quanto de vegetação. Então, na hora que interessa para o loteador, ele não está construindo no Jardim Recreio. Mas na hora de, me perdoe, se for o caso dele não estar e estar afirmando que está no Jardim Recreio, na hora então de fraudar a própria matrícula do imóvel, não é? Ele não está, ele está no Jardim Recreio. Então, para mim nada disso faz sentido e essa visão está bem explanada no trabalho que eu vou... Só pela ordem, por favor. Não importa. Não, aqui nós não estamos abrindo para morador, é para quem queira. Isso, é estudo. É uma comissão de estudo, doutor. Próximo que quiser usar a palavra, por favor. Apenas, ô João, eu acho que tem algumas pessoas que querem sentar. Tem cadeira, por favor, pode vir aqui à frente. Aqui tem cadeira, se não me engano. Isso, ali tem mais cadeira. O João Lemos é meu assessor, então o meu assessor pode tirar, pode dar lugar. E dos bons também, e muito bom. Ali o João Augusto também. Mas a minha assessoria eu mando ficar em pé, o povo sentar, né? Grande parte da minha antes, fala, o nome completo e o... Eu sou Isabela Pessotti, moradora do Jardim Recreio, há muitos anos. Nós todos que estamos aqui presentes e algumas pessoas que não puderam estar, acompanhamos o início da obra e o impacto, sobretudo, que ela causou para o bairro, para os moradores e principalmente para as pessoas que utilizam aquilo que vocês chamaram de Marginal Expressa, que é uma ruazinha de mão dupla muito esburacada, pela qual passam todos os moradores do Jardim Recreio, Jardim Itaú e Jardim Itaú-Mirim todos os dias, e pela qual passam também todos os estudantes que vêm para a USP. Então aquilo, já tem estudo informal sobre isso, inclusive registrado em vídeo no bairro por moradores que estavam indignados com a situação do trânsito naquele lugar, naquele local, das 6 às 8 da manhã e das 6 às 8 da noite, vamos dizer, que é o horário de pico de passagem. Então, a gente entende a resposta da prefeitura, que está engessada numa lei que eles mesmos não conseguem reavaliar enquanto ela não for revista e substituída por uma nova, mas a gente entende que a população tem mecanismos de participação, a sociedade civil tem mecanismos de participação através dos vereadores, através dos pedidos que a gente encaminha e através de comissões e de conselhos municipais que estão muito enfraquecidos. E a gente gostaria de ser ouvido sim, porque uma vez que está ainda tramitando no Ministério Público, a gente tem chance de que haja ainda, e a obra avance todos os dias. Ela devia estar embargada, mas avança. Um outro mecanismo que eu gostaria de deixar registrado que a gente tentou para impedir essa obra foi procurar o COMPAC, que é o Conselho do Patrimônio Histórico de Ribeirão Preto, e tentar pedir o tombamento paisagístico do bairro Jardim Recreio através do Umuarama, que é um hotel que está ali definhando do lado da minha casa. E esse hotel, ele é patrimônio histórico, ele é muito antigo, é uma construção antiga da cidade de Ribeirão Preto, que merece ser valorizada e merece ser reformada de acordo com os padrões estabelecidos pela lei para patrimônio histórico. E nesse pedido a gente pede tombamento do Umuarama enquanto patrimônio histórico e adjacências. E adjacências quer dizer Jardim Recreio, Jardim Itaú e Jardim Itaú-Mirim sendo preservados paisagisticamente da forma como eles estão, da forma como o bairro está agora, horizontal, sem desmatamento, porque o que fizeram ali, apesar da prefeitura alegar que houve substituição da vegetação que tinha na entrada do bairro, que foi brutalmente devastada, atualmente eu não vi nenhum plantio de árvore ali na região. E a gente verifica, ele está sempre em cima. Plantaram árvore, tem milho lá. Acho que deve ter plantado milho. Porque a árvore...
e são árvores que não são substituíveis por um mero eucalipto ou uma samambaia. Agora, o que aconteceu também, que não foi estudado e que vai só piorar, é que tinha uma fauna naquela região. Tinha um monte de bichinhos que estão morando nas casas da gente. Então eu nunca tive macaco, primeira vez. Nós temos saguis no quintal, capivara subindo as ruas, porque ali é mata ciliar, sim. Tem um rio que passa ali. Agora, se a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto entende que não é necessário um estudo de impacto ambiental, me desculpa, gente, culpabilizar a população por não ter participado há 3, 4 anos atrás de uma audiência pública que na época, pra gente, não representava, a gente não conseguia enxergar, enquanto população, o risco de que o bairro pudesse ser verticalizado, porque uma vez que uma obra começa, precedente para várias outras já está aberto. Então, eu acho que é errôneo da Prefeitura Municipal se posicionar dessa maneira. Estamos engessados na lei, não tem como, não há recurso, já foi aprovado, porque por mais que a lei seja inconstitucional, a gente não vai ouvir a população. Como assim? Existe um pedido encaminhado que o MP já reconheceu como legítimo. A participação popular é legítima também. Então eu quero saber em que ponto a Prefeitura Municipal vai tomar a atitude de parar essa obra. Quando? Porque está avançando, todos os dias ela está avançando. O ônibus não vai passar mais ali. Simone, Valério, querem considerar? Primeiro eu gostaria de salientar que a Prefeitura em nenhum momento proibiu ou deixou de atender a vontade dos munícipes, das pessoas envolvidas ali. Tanto é que teve, se eu não me engano, acho que essa é a 4ª audiência que se faz aqui na Câmara. Fora alguns outros grupos de pessoas que foram nos procurar. Teve um outro advogado, não era o doutor Stanquis, doutor Anderson, que também nos procurou para tratar justamente dessa condição de não é a vontade dos técnicos ou dos diretores, dos chefes que fazem essa avaliação. Questão do estudo ambiental, passou pelo meio ambiente. Existem uma série de casas ali também que estão invadindo a área que você comentou de preservação ambiental, inclusive com piscina, churrasqueiras e outras coisas. Não estamos falando desse detalhe das casas que já estão ali, e sim do empreendimento que está sendo feito. Entre aspas, eu quero deixar isso bem claro que não sou eu só que estou falando. A legislação, ela é trabalhada em cima de mapas. Nós não vamos fazendo ao bel prazer achando que vamos subir um prédio aqui só para prejudicar moradores. Não é essa a nossa visão. Pelo contrário, a gente faz longos estudos, debates. Não se exigiu o EIV porque outras questões, não só o caso não se aplica. Não se aplica devido a uma construção, que você comentou 25 andares, você está equivocado, são só 10 pavimentos. Apenas 10. Em relação a 20, se fosse 25, não passaria, inclusive, por causa de pomar. Mas a receita é escrito apenas não se aplica. A intenção nossa na Prefeitura é fazer tudo dentro da lei. Se a lei está engessada, como você falou, Isabela, não é a questão da gente trabalhar contra ela. A gente trabalha em cima de uma regra que é estabelecida para a cidade inteira e não especificamente para o bairro que está sendo analisada a questão aqui. No meu caso, eu estou sendo prejudicado e vou aprovar uma clínica de dependentes químicos. Isso, então vai lutar pela sua clínica lá. Então, não é lutar pela minha clínica. Eu gostaria que você entendesse. A minha assinatura, ela aprova ou indefere. No caso de vocês, ela foi aprovada dentro da legislação. Não foi. Esse é o problema. Vamos prosseguir. Não foi. Vamos prosseguir, doutor. Estudo de impacto de Claro, vizinhança. com certeza. Apenas a Suzane havia levantado a mão, depois o doutor pode falar mais do que um minuto. Não, mais do que um minuto. Mais do que um minuto. Não há tempo. Pode ficar à vontade. Suzane, por favor, vem aqui. Senta aqui, ó. O nome completo. Suzana Queterucci, eu sou moradora lá de Jardim Recreio. Estudei muito, tanto a velha como a nova legislação. E eu verifiquei que muitas coisas de fato não mudaram. Algumas sim, outras não. Então, assim, no meu entender, em relação ao macrozoneamento, continua a de 2007, certo? Na de 2007, ainda não está votada a questão
daquela região que ainda não tem urbanização como sendo mista. Não tá, não tá. Eu trouxe um mapa para você. Então tem o mapa, mas no mapa ela aparece em branco, eu também tenho o mapa. Não tem nenhuma coisa, não tem nenhum. Até porque o loteamento do Jardim Itaú, que seria passado como misto, a revelia dos moradores que fizeram abaixo-assinado e que não queria que fosse passado para uso misto, porque eu tenho provas e tenho abaixo-assinado deles também, ainda não foi aprovado. Então toda aquela zona que seria comercial na entrada do Jardim Itaú, ela ainda está suspensa, ela ainda não está válida. Então não dá para considerar que a aprovação desse prédio, ela é certa, ela é dada como certa, porque tudo ali está sob suspenso. Então vocês aprovaram uma coisa meio no ar para mim. Bom, enfim, tirando isso, que é claro que vocês não vão concordar porque vocês estão estudando a respeito disso, tem a questão do gabarito, novamente, que está no artigo 42. E o gabarito, o artigo 42 da legislação fala que o gabarito ele pode ser ultrapassado na zona de uso preferencial, contanto que seja respeitado o memorial descritivo das áreas vizinhas. Ou seja, se o Jardim Recreio é uma zona de uso residencial, então a área lindeira e o gabarito do terreno vizinho teria que ser o mesmo que estabelece no Jardim Recreio. Está na lei. Se vocês têm diferentes interpretações para a mesma lei, então aí vai ser uma discussão muito longa. Pois não, senhor. O artigo 42, ele manda respeitar o memorial do loteamento, não das áreas vizinhas. E aquele loteamento está onde? Ele não faz parte do loteamento. Se vocês quiserem. E o mapa Qual do é o zoneamento. endereço da obra? Não, pode vir aqui, Sônia. Vem cá. Apenas peço para que use o microfone e aí tudo consta em ata. Isso, O IPTU do loteamento está sendo retirado em qual endereço? Qual o endereço? Do loteamento. Porque o vizinho daquele, da Limoeiros, do lado, o Dr. Paulinho, que infelizmente morreu vendo esse prédio sumir, que é uma das coisas que mais me revolta nessa história toda, ele paga IPTU com o terreno dele registrado como Jardim Recreio. Na Secretaria da Fazenda, todo o desmembramento de IPTU daquele bairro, daquele lote especificamente, a matrícula dele, porque eu vi isso daí com os meus olhos mesmo, lá na Secretaria da Fazenda, consta como Jardim Recreio. Então como que você vem aqui e fala que o lote não está Jardim Recreio? Então vocês vão ter que resolver um monte de problema nessa cidade inteira. Porque se as pessoas começarem a atentar para isso, aí vai ter complicação. E a gente já sabe que esse mesmo tipo de problema com relação a bairro residencial aqui em Ribeirão Preto aconteceu no Jardim Canadá. Lá não, é perto da João Fiuza, exatamente. Que eles simplesmente, na Carlos Consone, proibiram lá e lá simplesmente parou. Por que o Jardim Recreio é diferente e pode continuar e ninguém faz nada? E vão sempre ajudar com uma justificativa, com a mesma. Todas as coisas que vocês apresentaram para a comissão de estudos em relação à resposta, a gente refutou e a gente tem como refutar. Então eu acho que a gente não dá. Qual o endereço da obra? Então, o endereço que está lá é Rua das Seringas, número 1105. Rua das Seringas, até onde eu sei, Seringueiras, exatamente. Seringueiras? É, no Jardim É no Recreio. Jardim Recreio. Então não tem o que discutir. Simone, quer observação? A Rua das Seringueiras é limite da zona de uso misto e o loteamento Jardim Recreio. E a via expressa? É a via expressa? Desculpa, Limoeiros, a Limoeiros. Quem via expressa? Aquilo é marginal, ela diz que... Bom, vamos avançar. Eu gostaria de saber as pessoas que querem usar a palavra. Mas quem? Doutor, o senhor, fique à vontade, por favor. Apenas o nome completo e quem o senhor representa, por favor. Boa tarde a todos, nobres vereadores. Meu nome é Maurício Marcondes Machado. Estou aqui representando os proprietários da área, não do empreendimento, só proprietário da área. Só gostaria de consignar, nobre vereador Ricardo, 3 requerimentos. Se não foi ouvido ainda a Secretaria do Meio Ambiente, eu requero que seja chamado também o pessoal técnico da Secretaria do Meio Ambiente Municipal. Gostaria também, nobre vereador Ricardo, que já constou, mas reitero o pedido também para a oitiva dos proprietários e empreendedores do empreendimento. E também peço também, nobre vereador, a juntada, quando encaminhado ao Ministério Público esses autos, que encaminhe também o CD-ROM da gravação da audiência de hoje. Muito obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigado. Sobre a Secretaria de Meio Ambiente, esta comissão fez um requerimento
formal por escrito e eles responderam e vai constar do relatório. Nós também ouvimos eles em outra ocasião. Não há problema em ouvi-los de novo, mas eu vou deliberar com os colegas vereadores no momento posterior e também com a sociedade civil. Mas não há problema. Sobre a audiência de hoje para o Ministério Público, de fato, ela vai constar nos autos e os autos completos irão para também o Ministério Público para instruir o promotor nessa ação que já está em andamento. Sobre ouvir o proprietário da área, a comissão está à disposição. Está à disposição, ou se ele preferir vir pessoalmente ou mandar por escrito as considerações, também está à disposição. Aí o senhor, vamos acertar um dia, uma data, e não há problema algum. Eu acho que os moradores também gostariam de, pessoalmente, de ter uma oportunidade de conversar com o proprietário, se assim o proprietário quiser. Então acho que vai ser até bom, até para os moradores também. Pois bem, pode vir à frente. Nome completo, isso. Senhora mesmo. Diretor, aí a gente só ajusta, como o senhor vai preferir. Se numa audiência aqui ou se por escrito. O senhor que manda. Pois não, nome completo, bairro. Tânia Raul de Oliveira. Antes, os senhores querem fazer alguma consideração sobre o que o doutor disse? Não? Ok. Meu nome é Tânia Raul de Oliveira, sou moradora do Jardim Recreio e atuo no processo juntamente com o Dr. Fabrício como assistente do Ministério Público, porque eu também sou advogada, certo? E eu gostaria que a Prefeitura, os representantes que estão aqui, me respondesse apenas uma pergunta. Se foi feito o levantamento do total da área do Jardim Recreio? Sim. Foi. Tá? Porque com o estudo que eu e a Suzana fizemos, andamos muito, né, Suzana? Levantamos toda a documentação, todo o histórico, tá? E aquela área que falam que não é Jardim Recreio, que se ela não estiver dentro do total do bairro, não fecha o bairro, né? Uma coisa é certa, esse mapa é muito antigo, né? Olha só que a gente trabalha em cima do que há. Só um minutinho, eu ainda não terminei. Não, pois então, pois bem. Tá? Dá licença. Pois bem. E no dia que o Jardim Recreio compareceu perante essa casa, a Suzana apresentou todo o estudo que foi feito. Inclusive, essa foi a questão, que nós comprovamos que aquela área é Jardim Recreio. Obrigada. Obrigado, viu? Suzana. Eu fiz... É que a velocidade de conexão aqui tá ruim, mas eu fiz um estudo mapeando mesmo, pegando no computador, no Google, pegando o memorial descritivo, falando qual que é a área em hectares, que está aqui no mapa, 761, 710. Você pode traçar o que você quiser do plano original, que você só fecha a metragem se você colocar até na beira do rio. Qualquer aluno de graduação faz isso no Google, porque eu confesso que não sou a melhor expert em sistema de informação geográfica. Esse mapa está na internet, infelizmente, está muito bem. Para eu entender, a metragem só vai fechar aquilo que está constando ali se você chegar até aqui. A área. A área, quando foi feito o loteamento, quando o Cândido Pereira Lima fez o loteamento, o autor do projeto, a Rua do Coqueiro, todas essas ruas aqui, elas não tinham a segunda quadra fechada. Entendo. Isso foi feito posteriormente, tanto que depois virou o Itaú-Mirim. Parte dele ali na Luiz Basso, tudo é Itaú-Mirim. No loteamento inicial, ele não constava isso. Mesmo se eu pegar essas ruas que não constam nesse projeto de loteamento, a metragem só fecha até na beira do rio. Por isso eu acho que na Secretaria da Fazenda, todos os lotes que estão aqui pertencem ao Jardim Recreio. Porque a lógica é essa, e está no memorial descritivo. E se você quiser, pode consultar aqui também. Pois não, Simone. Aqui nós temos então o plano da... Apenas pegue o microfone. A Gleba Mãe. A Gleba Mãe, ela tem um total de 790.130 metros quadrados. A área a lotear tem 761.710 metros quadrados. Nós fizemos o levantamento. A área loteada hoje tem 761.670 metros quadrados. A área total com
A área onde está o empreendimento tem 784 mil contando. Portanto, o mapa está correto com a metragem aprovada. Como que você fez esse cálculo? E nós temos o limite da área. Aonde? Aqui. Esse mapa. E no memorial descritivo vocês não usaram? Não, nós porque temos o que pega para fazer qualquer tipo de loteamento é o memorial descritivo, está na lei. Então não está fazendo na escritura. Eu não estou fazendo na escritura. A planta é parte. Exatamente. Você baseado neste mapa amarelo. A planta ilustra o memorial. Senão a gente fica só com o memorial, não se tem uma linha para saber até onde é o limite. A hora que você fala na matrícula, que é a via expressa... Valério, apenas para eu entender que eu sou leigo no assunto, até peço desculpas, viu, pessoal? Eu não sou formado nesse assunto. Para eu entender, Simone, Sim. Qual é o documento oficial? Os dois compõem a oficialidade do empreendimento. Tanto o memorial descritivo quanto a planta. O que diz o memorial descritivo? É o mesmo que diz isso daqui, não? Esse Nós mapa? fizemos o levantamento pelo mapa. Fizemos o levantamento pelo mapa. Por favor, eu Fizemos gostaria... o levantamento Até, viu, pessoal, o objetivo é justamente esse mesmo, tá? Até digo aos senhores que é uma comissão de estudos, então estamos aqui para estudar mesmo, para poder abordar com profundidade. Me mostra aqui. Eu quero entender isso daqui, doutor, mas onde que está diferente disso daqui? Ó? Eu queria entender aqui isso. Diz o seguinte, olha, partindo da estaca zero, ou seja, a estaca zero do loteamento, é localizado junto ao pontilhão da estrada estadual Ribeirão Preto Sertãozinho, sobre o córrego Laureano. Sim. Diz que é aqui que inicia o bairro. Não. Aqui, ó. O loteamento. O que ele está dizendo lá Olha é aqui. que toda essa parte até o córrego, tanto é que aquela área de 790 é até o córrego, mas a área a lotear não é até o córrego, é até a Rua dos Limoeiros. Pois não. O loteamento está na escritura. O loteamento que ele fez foi retirar também esta área. Por isso que ele fala. Não está na escritura. Não está na escritura. Se o mapa está errado, muda o mapa, não a escritura. É a escritura que está registrada. Existe uma... Simone, existe uma divergência entre a escritura e o mapa ou não? Não sei. Não sei se existe divergência. Imaginemos que vocês tenham razão, que essa área está... Por que ela não está loteada? Por que não consta número de lote nela? Por que não consta número de quadra nela? Você quer que eu te responda? Não. É muito mais fácil. A questão é se ela faz parte desse loteamento ou não. Isso faz questão, porque que zoneamento eu aplico nesta área se ela não faz parte do loteamento? Ela faz Não, de forma alguma. Apenas a Suzane para concluir, Suzane, para a gente avançar no assunto. Eu respondo. Haviam outros planos de loteamento do Cândido Pereira Lima que eu encontrei no arquivo municipal, extremamente interessantes, por sinal. Isso daí também tem mapa, lá no setor de planejamento, que é um local para cá, onde tem as chácaras, do lado de cá do córrego, onde estão as torres, chamado Vila Mariana. Aquele ali também era um projeto de loteamento, também está na lei. Só que quem falou que ele foi executado? Ele não foi executado. Então, da mesma maneira que isso daqui é um projeto de loteamento, e ele estava dentro desse sentido, o Cândido Pereira Lima, na época do loteamento, isso consta em história, ele fez essa área aqui, era uma área de chácaras. Por isso que elas não foram loteadas, porque já existiam proprietários ali. Então, eu não sei se você sabe, isso era uma fazenda pertencente ao Francisco Schmidt, à USP. Sim. E ela foi loteada posteriormente. Então, essa área, ela era deixada como área verde na história original do Cândido Pereira Lima. Ok, sobre isso, Simone, há divergência no ponto de vista de vocês? De memorial com não, Isso. eu não sei se há divergência entre Não memorial... não pode afirmar. Não posso afirmar. Bom, claro, doutor Fabrício, fique à vontade. Todos podem falar, até a gente exaurir o assunto e agradecer aos servidores, viu, que estão aqui atendendo a Câmara Municipal, até quando eles puderem responder. Eu estou aqui à disposição. Não, eu só gostaria de colocar um posicionamento apenas. Pois bem. Se a própria Prefeitura está dizendo aqui, acho louvável essa posição, de que não sabe se há divergência entre a escritura do loteador e efetivamente o loteamento, por que não se rever essa situação agora do que posterior indenizar uma obra dessa magnitude que está sendo feita lá?
Então, eu penso que agora é o momento relevante, né? de Relevante. se entender realmente. Relevante. Porque, veja bem, o posicionamento aqui dos moradores é que o loteamento ele atinge, sim, este empreendimento. Agora, os critérios que foram utilizados, nós não podemos desprezar a escritura, onde consta o que o loteador quis fazer e que foi aprovado, e que está registrado desde aquela época. Então, a minha proposta é essa, que a Prefeitura faça uma revisão com base em todos os documentos, se aprofunde, porque a obra está continuando e vai gerar dever indenizatório ao município. Apenas para eu poder avançar, só um minutinho, Suzane, apenas para avançar, Simone, como os senhores não souberam responder, não tem elementos agora para afirmar se existe divergência nos dados da Secretaria e aquilo que está na escritura, já questiono se existe a possibilidade de uma revisão dessa questão dos moldes que o Dr. Fabrício propôs. Claro que sim. Sim, então posso constar em ata que Pode constar. Então, a resposta afirmativa de que vai haver uma revisão por parte da Secretaria de Planejamento desses dados. E solicitação de estudo de impacto essa altura? Eu questiono se alguém mais, por favor, à frente. E apenas, como foi afirmativa a resposta, depois, não sei se os senhores têm como nos responder agora, mas o prazo em que a Secretaria vai conseguir fazer isso. Felício Pizeta, sou morador do Jardim Recreio há 38 anos, também estou descontente com a obra. Há duas perguntas, se vocês puderem estar respondendo. A Prefeitura, diante de tanta insatisfação, de tantas possibilidades de desencontro de informações ou de irregularidades, a Prefeitura tem o poder de paralisar a obra temporariamente? Essa é a pergunta. Segundo, a situação de trânsito lá é tão crítica que é o único acesso que nós temos para o Jardim Recreio, Jardim Itaú e Itaú Mirim. E que vai se agravar ainda mais porque está sendo feito um loteamento novo na Fazenda Santa Adelaide. A informação que eu tenho é que ele vai ser lançado em dezembro e que vai aumentar ainda mais a quantidade de moradores e certamente o fluxo de veículos. E é o único lugar que nós temos, ou seja, um prédio. Se fosse uma residência, teria mais um carro, 2, 3, 5 pessoas, 2 carros, mas um prédio com toda essa quantidade de andar, garagem, área comercial, vai realmente trazer complicações muito sérias para nós moradores desses bairros. Então, relevar essa questão, saber se existe essa possibilidade, pelo menos temporariamente, porque hoje o caminhão de concreto estava lá, despejando concreto, fazendo a obra andar rápido, com a intenção de que, uma vez consumada, ninguém mais para isso, né? E eu acho que aí as consequências podem ser graves se for julgado irregular ou alguma coisa nesse sentido, ou para a prefeitura ou para o construtor, alguém vai arcar com esses prejuízos muito grandes. Então, de bom senso seria paralisar a obra, esperar resolver essas pendências, e aí está tudo legalizado? Continua, não está, para e faz a demolição. E essa questão de acrescentar, para a prefeitura poder reavaliar também a questão da ampliação dos bairros que vão se suceder ali na Fazenda Santa Adelaide. Um primeiro condomínio fechado vai ser lançado agora em dezembro. Simone, Valério, alguma consideração? Em relação aos outros bairros, não se faz nenhum loteamento novo ou um condomínio, como no caso ele citou, sem um sistema viário para ter acesso, e inclusive vai facilitar, porque vocês possivelmente vão poder ter o outro acesso por cima, ao invés de só sair ali por baixo do pontilhão. Essa é uma característica que está sendo estudado ainda, esse loteamento não está totalmente aprovado. Em relação a se parar a obra, como você comentou, depois de emitido, após, com licença, vereador Bertinho, após emitido o alvará e a obra efetivamente iniciou, ela não tem prazo para terminar.
E após a emissão, nós não vamos cancelar simplesmente porque está tendo essa questão de divergência. Se for via judicial, aí sim é feito um embargo, como já aconteceu em várias outras situações. Ela foi estudada, analisada, não por um técnico simplesmente, foi todo um departamento de urbanismo, depois passou para o meu departamento, que é análise e controle de projetos, e em seguida foi feita a emissão desse alvará. Ele simplesmente não é cancelado só porque está tendo essa questão divergente de se está certo ou não. Aos nossos meios que temos para aprovação, ele foi feito dentro da legislação. Pois não. Mais um questionamento. Precisa da revisão do ato administrativo. Quando a gente entrou, quando os moradores organizados, através da SAJAR, entraram com um pedido no MP, a gente esperava que automaticamente a obra fosse embargada. Uma vez que tem um pedido popular tramitando no MP, não tinha que continuar a obra, não tinha que se colocar mais um tijolo enquanto isso não fosse. Isso é ilegal, o que está sendo feito é ilegal. Então, acho que talvez isso seja um precedente que a obra está nos dando, de continuar a erguer parede, porque está alto já, eles estão exatamente nessa política de avançar na construção para que depois a gente não tenha recurso para parar. Então, eu acho que a partir do momento que a população recorreu, eu acho que vocês se lembram disso, nós procuramos a Prefeitura Municipal, procuramos todos os órgãos competentes e entramos com o recurso no MP e, através do COMPAC, a obra já tinha que ter parado naquele exato momento. Posso fazer uma sugestão? Posso fazer uma sugestão aos técnicos da Secretaria? Estão os dois aqui, temos mais servidores. Eu tenho uma convicção de que, de quando os senhores aprovaram a obra, até a data de hoje, eu tenho uma grande convicção por aquilo que estou vendo, apesar de não ser técnico, de entender que novos elementos surgiram, inclusive novos elementos de convicção. É claro que o ato administrativo já foi emitido, já foi dado, isso aí vocês defendem a legalidade do ato, e eu, neste instante, não vou nem questionar isso, apenas faço uma sugestão e pergunto se os vereadores concordam com isso também. Diante desses novos elementos, uma possível paralisação para reanálise, principalmente de uma questão tão relevante que é a divergência possível apontada entre os dados da Secretaria e aquilo que consta no cartório. E essa possibilidade de uma suspensão, que seja por aí alguns dias, apenas para uma nova análise, como ela propôs, isso não é assumir o erro, a Secretaria não estaria assumindo o erro, sim estaria tomando postura com base em novos elementos. Os senhores acham que isso é possível ou não? Apenas no microfone, por favor. Legalmente. Na minha visão, como técnico, como arquiteto urbanista que também sou, depois que é dado um parecer que toda a Secretaria deu aval favorável, não foi uma reunião ou duas que se teve, foram várias. Esse projeto foi em torno de 2 anos para ser aprovado. Ele demorou, porque não foi só a questão se faz parte ou não do Jardim Recreio. As questões ambientais, questões de recursos, de altura, foi tudo analisado. Depois que se dá a emissão de um alvará para que o empreendedor, que teoricamente fez o investimento no terreno, fez os investimentos e os honorários que se gastam para a execução de um projeto, tanto arquitetônico, como estrutural, elétrico, etc. Se cancelar isso simplesmente porque estamos tendo essa divergência toda técnica, como o nobre vereador mesmo citou. Só que, para nós, a divergência técnica, ela não assim é tão clara. O que nos parece houve um questionamento pelos moradores que vai se verticalizar o bairro. Não é essa a questão, é só esse empreendimento. No meu parecer técnico, isso só aconteceria via judicialmente. E pelo MP não é judicialmente? O MP não se manifestou ainda contra a gente. Eu acho que tem uma questão, né, que nós devemos pensar, a questão da legalidade, né? A lei, né, ela foi feita para os homens e não os homens para a lei.
muito mais do que uma questão técnica, um problema técnico, é uma questão social, histórica. Se você for pensar a análise da aprovação, né, de um empreendimento que verticaliza num espaço que hoje, né, uma referência, não sei se além de Ribeirão Preto, o Jardim Recreio é uma referência em termos de urbanismo, de moradia sustentável. E tem uma série de questões que estão muito além da questão técnica. Então, quando se olha o mapa, é a frieza da lei e da descrição que não conseguiu sensibilizar na hora de aprovação do projeto as outras questões, que são questões humanas, que são questão da própria comunidade daquele entorno, da história daquele bairro. Então, a prefeitura não considerou tudo isso. Agora, foi um equívoco. Todos nós, né, eu acho que vocês estão no papel de vocês, né, uma situação como técnicos, mas o nosso papel aqui é fazer a discussão e tentar sensibilizar para outras questões. Quando a obra começou, aí você viu, é um grande equívoco você descaracterizar toda uma região por causa de um empreendimento, né? Então, o que deve se pensar, até que ponto a gente vai usar a lei, né, para justificar uma série de situações que vão descaracterizar uma região da cidade, pensando que a gente está todo pensando num processo de urbanização que leva, né, que foi essa lei, nossa lei de usurpação do solo, ela realmente apresentou vários equívocos, tanto é que ela foi julgada inconstitucional. Então, acho que foi dispensado, né? O relatório de impacto de trânsito, para mim, é impensável numa rua, num empreendimento que só tem uma entrada, né? Então, esse olhar, sabe, de você ir até em loco, verificar, sabe, tudo isso faltou e eu acho que a gente pode retomar. Eu entendo que ainda é possível retomar. Apesar do avanço da obra, apesar da demora do Ministério Público, ainda assim eu acho que a gente pode retomar. Bom, já vamos caminhando para o fim, apenas as últimas considerações. Por favor. Por favor. Oi? Até pegando o gancho nessa ideia que eu achei genial, de dar um tempinho e fazer a reavaliação, eu gostaria de saber o seguinte, assim, tem alguns pontos que a gente nem levantou hoje, mas que a gente fica à revelia do processo de fiscalização da prefeitura. Por exemplo, até você comentou, né, Valério, a respeito das outras áreas lá estarem invadindo a área de APP. A gente ficou extremamente chocado ao saber que o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, sem a mínima noção de traquejo, sem mandar uma cartinha, entrou deliberadamente na casa dos vizinhos, inclusive na casa do Dr. Paulinho, que mora do lado, para fotografar as áreas e dizer que eles também tinham invadido. Isso, para mim, é a mais clara e evidente coação, que foi feita por parte dos técnicos da Secretaria do Meio Ambiente. Isso aconteceu quando, Suzana? Isso aconteceu logo quando a gente denunciou a invasão da APP. Exatamente logo depois. Eu não sei se a gente tem prova, se algum vizinho tem foto do pessoal, mas provavelmente na Secretaria do Meio Ambiente eles falaram pra gente que tem foto dessas áreas invadidas. Isso para mim é coação. E o mais chato e mais interessante ainda é saber que esse pessoal da Secretaria do Meio Ambiente nunca ouviu falar de APP averbada. Ou seja, todas aquelas áreas, elas já estavam lá antes dessa lei nova de APP dos 30 metros. Salvo isso, várias vezes eu liguei na Secretaria do Meio Ambiente para denunciar, para fiscalização, que eles meteram um monte de concreto do lado do terreno na área que ele invadiu e pela qual ele também teve que fazer o termo de ajustamento de conduta. Então, tem concreto lá, foi feita uma canaleta, uma vala, e eu não vi a secretaria nem a fiscalização ir lá fazer nada. Ou seja, nós estamos irregulares. Parece que a lei não defende a gente, não defende quem está regular, quem está pagando imposto, sabe? Quem é que tem os direitos de estar morando ali dentro? Outra questão também, em relação, será que a fiscalização ia lá tirar a metragem da rua? Ou qual que é a qualificação da Avenida das Seringas? Que tudo isso interferia. Seringas é onde eu morava em Manaus. Não tem problema. É quase a mesma coisa. Chegou perto. Ela tem a metragem dela, ela está colocada como avenida em alguns lugares, como em outras. E tudo isso interfere na distância e no recuo do prédio.
E ainda tem a Avenida dos Bandeirantes, que é uma rodovia, sim, expressa. E eles exigem que tenha um distanciamento mínimo. Quer dizer, esse distanciamento pode ter para um prédio baixo, mas quando você colocar apartamento a 10 metros de altura, eles vão ficar da cara da rodovia. E eu quero ver a prefeitura ter que aguentar pessoal de apartamento minúsculo de 47 metros quadrados ligando, reclamando de poluição. Vamos lá. Alguma consideração ou não? Não, eu só queria dizer assim, Pois não. Com o microfone, por favor. As fotos que talvez com o microfone. o meio ambiente tenha dito são fotos aéreas. Não são fotos aéreas. Não. Tinha gente entrando nos quintais. Bom, está em ata. Avançando, alguém mais quer fazer alguma colocação? Tem mais alguma pessoa que queira fazer algum questionamento? Bom, gente, eu quero agradecer a presença de todos. Algum vereador quer fazer algum questionamento? Bom, primeiro, senhores, eu não tenho dúvidas de que existem problemas nesse empreendimento. Aí essa é a opinião minha enquanto cidadão, enquanto parlamentar. Eu formei a minha convicção ao longo desse período todo e eu particularmente não tenho dúvidas de que existem situações para resolver com relação a esse empreendimento. E a convicção minha, que até então ela era de ordem urbanística, de trânsito, os estudos que não foram feitos, apesar dos argumentos dos senhores, essa questão, acredito eu, de não fechar o loteamento, isso aí eu acho que é um dado muito relevante. Eu tenho a convicção de que o Ministério Público está levando isso em consideração para ingressar como ação civil pública. E essa... Já ingressou. De ter ingressado, doutor, é o que eu disse, doutor, de ter ingressado. O verbo foi correto, de ter ingressado. Não estou falando que foi errado. Oi? Não estou falando que foi errado. De ter ingressado. Esse é o mesmo argumento que o Ministério Público certamente tem, de ter ingressado como ação. Então, nós já estamos partindo para o relatório. Apenas se o proprietário quiser ser ouvido, nós o chamaremos aqui numa audiência pública. Se ele preferir mandar por escrito, fazer um requerimento nesse sentido. Um requerimento pode deixar no meu gabinete, tá? Que responde pela presidência da comissão. Entregue. Apenas me entregue esse requerimento em 5 dias, doutor. Aí a gente, como o senhor quiser, se quiser marcar uma audiência, já marcamos para a semana que vem para agilizar. Já está prestes a relatar. Apenas dizer a todos os senhores que a comissão ela tem um único objetivo de estudos. Ela não é uma comissão julgadora, não é uma comissão que vai determinar uma situação ou outra. Ela apenas vai ajudar a apontar caminhos e apontar também indicações com relatório que será elaborado. Até peço autorização para os membros da comissão, para a presidência relatar. Tá? Porque eu estou com as informações também mais frescas e aí essa presidência também relata a comissão, será lida em plenário e aí com os apontamentos oficiais para a prefeitura também. Simone Malardo, muito obrigado pela sua presença, foi muito gentil. Valério Dias foi muito gentil, muito obrigado pela presença. Obrigado aos moradores que tanto estão sofrendo com essa obra, que reputo, tem problema sim, e os problemas eles não podem ser ignorados. Marisa também, os outros servidores que contribuíram. Nome? Newton. José Renato. Obrigado, pessoal. Os moradores que são aí os principais atores dessa história toda e os que mais estão sofrendo. Muito obrigado. Encerrada esta sessão.